Você sabia que o julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal está gerando uma onda de reações e estratégias políticas que podem impactar o futuro do Brasil? A tensão entre o ex-presidente e a corte mais alta do país está em um ponto crítico e os desdobramentos são dignos de atenção. Vamos explorar o que está acontecendo. Isabel Mega também para falar mais conosco sobre esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Isabel, a gente vai olhar também para as questões políticas que envolvem o julgamento. Depois do que acompanhamos esse primeiro dia, qual deve ser a tendência, a estratégia daqueles aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, Carol, em primeiro lugar, voltar à primeira turma do Supremo Tribunal Federal, né? Ontem a gente teve a presença de pelo menos 9 bolsonaristas dentro da primeira turma. Alguns ficaram de fora, bastante descontentes, porque disseram que tinha lugar suficiente para todo mundo entrar. Na leitura que eu faço, é o Supremo tentando ter o mínimo de ambiente controlado também. As regras ali dentro dos plenários são bastante fortes. Você não pode, inclusive, Carol, pegar seu celular para fazer uma foto que o segurança já te chama a atenção. Isso vale para nós da imprensa, isso vale para qualquer pessoa que estiver por lá. Mas a gente viu fotos circulando por aí entre os próprios bolsonaristas de dentro do plenário ali, num olhar mais de bastidor. Agora, eles também estão prestando atenção ali em cada posicionamento dos ministros, em cada gesto e principalmente, Carol, com uma busca para procurar o que me relataram como aberrações jurídicas, coisas ali dos discursos que eles possam explorar, sobretudo com recortes nas redes sociais, para desgastar a imagem do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem ali um trabalho de longa data do bolsonarismo, né, de enfrentamento bastante crítico à atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, então vai bem por essa linha. Agora, fora isso, Carol, a palavra de ordem que eu ouvi foi ignorar o julgamento e continuar com postagens nas redes sociais que possam ali significar desgastes para o presidente Lula, algo que eles também já vêm fazendo de forma muito forte. Não é incomum você abrir a rede de parlamentares bolsonaristas e ver ali diversas postagens com críticas a Lula, principalmente pegando o gancho de fatores econômicos, porque de fato essa é a parte mais sensível hoje que o governo Lula enfrenta. Então, é continuar usando esse momento para desgastar Lula, mas prestar atenção em como que o Supremo Tribunal Federal está lidando com esse julgamento do expoente maior do bolsonarismo, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas tribunas da Câmara e do Senado, Carol, ontem tive a curiosidade de à tarde, enquanto estava rolando o julgamento na primeira turma, e olhando ali o que estava acontecendo nesses plenários, né? Houve uma tentativa de você obstruir os trabalhos, não deu muito certo ali depois mais para o final, no início eles até conseguiram, mas teve atividade nos plenários e nos discursos dos parlamentares bolsonaristas, o nome do presidente Jair Bolsonaro não estava aparecendo, eles estavam tocando em outras pautas. Quando a sessão não é deliberativa, eles aproveitam muito aquele espaço ali para mandar recados, para falar sobre pautas que eles defendem, e eles continuaram fazendo isso. Os petistas não. E também orientados pelo partido, os petistas foram até a tribuna e fizeram mais discursos ali de desgaste ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, são algumas estratégias que estão sendo colocadas e que eles vão avaliando. A principal delas, Carol, é o ato que eles estão planejando para abril. Eles querem fazer desse um grande ato de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também à anistia. Então, tentar trazer aí a cara de apoio popular, enquanto Jair Bolsonaro, lá em abril, já deve estar no status de réu, já que hoje o julgamento deve produzir esse efeito em relação a Bolsonaro e a outros denunciados. A primeira turma do STF está em meio a um julgamento que promete ser histórico. Os aliados de Bolsonaro estão atentos a cada movimento dos ministros, buscando explorar qualquer falha ou aberração jurídica que possa ser usada para desgastar a imagem da corte. Enquanto isso, a estratégia deles é clara: ignorar o julgamento e focar em desgastar a imagem do presidente Lula, que enfrenta sérios problemas econômicos. A esquerda, com sua narrativa distorcida, tenta deslegitimar o ex-presidente, mas os bolsonaristas estão prontos para reagir. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e demais acusados de tentativa de golpe de Estado.
A Corte decide nesta quarta-feira, amanhã, se aceita ou não a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Os detalhes ao vivo de Brasília com a nossa repórter Luciana Amaral. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão no estúdio e que nos acompanham também aqui na noite de hoje no WW. Hoje, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o primeiro núcleo dos denunciados. No caso, Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas. Todas tiveram cargos importantes no governo passado. O relatório da denúncia foi lido, os advogados de defesa foram ouvidos e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez questão de vir pessoalmente ao Supremo Tribunal Federal para fazer a sustentação oral da denúncia apresentada por ele na PGR. O destaque, então, vai para o fato mesmo de que todas as contestações de procedimentos feitas pelas defesas dos denunciados foram rejeitadas pela primeira turma do STF. Por exemplo, o pedido de cancelamento da delação de Mauro Cid, também a eventual suspeição dos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, também os pedidos de incompetência do Supremo e da primeira turma para julgar esse caso. Tudo foi rejeitado por unanimidade, só teve um contraponto feito pelo ministro Luiz Fux. Ele defendeu que o Supremo não deveria julgar o caso por não ter autoridades hoje com foro entre os denunciados. Ele votou que o caso fosse, ao menos, para o plenário da Corte. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve pessoalmente no Supremo assistindo a toda a sessão ao longo de todo o dia. Ele fez questão de sentar na primeira fila, perto do advogado dele, César Bittencourt. E uma observação que eu faço aqui é que ele foi usando uma condecoração do Exército que ele recebeu em 2018. Ele não deu nenhuma declaração mais forte dentro do Supremo, nem na chegada, nem na saída, mas depois do término da sessão de hoje, ele foi às redes sociais. Ele criticou o Supremo com o que ele chamou de sequência de casuísmos mais escandalosa da história do judiciário brasileiro. Amanhã, então, a primeira turma do Supremo retorna com a sessão às 9h30 da manhã para analisar o caso com, aí sim, a votação sobre o recebimento ou a rejeição da denúncia da PGR, ou seja, se a ação penal vai ser aberta e se Bolsonaro e todos os outros 7 viram réus. Volto contigo no estúdio, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você aí em Brasília. Oscar Vilhena, como observador, eu não tenho formação na área jurídica, na sua área, eu só posso afirmar que, aparentemente, essa denúncia vai ser aceita sem a menor dificuldade. A defesa contestou tudo que se poderia contestar, me parece. Contestou do ponto de vista processual, contestou a capacidade de alguns dos integrantes do Supremo participarem desse julgamento, contestou o foro do julgamento e foi achatada em todas as suas pretensões. Isto é o caminho do julgamento ou você, como operador de direito, aguarda alguma surpresa? Boa noite. Não, eu não tinha nenhuma expectativa de surpresa, né? Inclusive o voto do ministro Fux, ele é um voto consistente com aquele que ele deu há 2 anos, quando ele foi contra essa mudança do foro do plenário para as turmas, para os julgamentos de natureza criminal. Né? Então ele foi, acho que é correto, o ministro ele reproduziu o seu entendimento, né? Mas o restante dos ministros tinha uma convicção clara de que o Supremo não pode ficar inundado, o plenário do Supremo, com questões criminais, como aconteceu durante o mensalão. E, portanto, que era mais racional que se transferisse para as turmas essa competência. Veja, e nesse sentido, não há por que você fazer uma mudança, aí sim seria um casuísmo. Tá? Veja, isso tem uma vantagem, porque alguns dos agravos, algumas das discussões de natureza processual, eventualmente poderão subir do plenário para uma discussão que dará, vamos dizer, um segundo grau para alguma dessas questões. Então eu vejo que um julgamento é em marcha, é um julgamento, vamos dizer, histórico, no sentido de que todos os golpes e tentativas de golpes que nós assistimos no Brasil desde o início da República, portanto há mais de um século,
jamais houve uma sanção àqueles que ameaçaram a ordem constitucional, né? Eles nunca, eventualmente foram anistiados, eventualmente sequer houve qualquer tipo de processamento. Então isso é uma inovação, e uma inovação que decorre, sobretudo, da adoção em 2021 de uma lei de defesa da democracia, como a Alemanha estabeleceu depois da Segunda Guerra, como Portugal estabeleceu depois do período salazarista. Ou seja, é um país traumatizado por regimes autoritários que cria mecanismos muito robustos de defesa da democracia. Então, eu acho que esse é um momento inovador. Evidente que é um julgamento cercado de dificuldades, como você muito bem falou, um julgamento que não é político exclusivamente, porque ele é guiado por normas jurídicas, mas que tem consequências jurídicas enormes, consequências políticas enormes, né? Mas é um julgamento que tem início e é um momento histórico para essa democracia tão machucada. Daniel. Professor Oscar Vilhena, boa noite. Hoje, um dos advogados de defesa que se manifestou no plenário da primeira turma, o José Luiz de Oliveira Lima, fez uma consideração que chamou muito a atenção. Disse ele o seguinte: ao longo desse processo todo, a Polícia Federal produziu 115 mil páginas de documentos, 2.000 gigabytes, e eu aqui, falando como advogado de defesa, não tive acesso ao celular do meu cliente, não tive acesso ao computador do meu cliente, as mensagens trocadas por ele. Não importa exatamente se Braga Neto é culpado, se não é culpado, isso será decidido mais adiante, mas o que importa é que o direito de defesa, ele pode ser exercido na sua integralidade pelos advogados que se manifestaram hoje? Olha, sem dúvida nenhuma, você tem aí dois excelentes advogados que estão defendendo tanto o presidente, ex-presidente Bolsonaro, como o candidato a vice-presidente, né, e que estão exercendo esse direito de defesa, questionando, inclusive, se todo esse arcabouço que foi produzido pelo Estado é um arcabouço que tem a disponibilidade necessária. Então, vamos ver como é que funciona o processo penal, né? O processo penal cumpre ao Estado fazer a investigação, né? A ele cumpre o ônus de provar. Portanto, é uma obrigação dele de provar, tá? E isso vai se dar através de uma investigação do trabalho do Ministério Público, do trabalho da Polícia Federal. E aos advogados cumpre defender e, eventualmente, questionar a própria natureza, a qualidade, a robustez dessas provas. E, portanto, eles precisam ter acesso a essas provas, né? Evidente que nós temos que verificar o que foi passado, né? Se é pertinente, que questões relevantes foram não encaminhadas aos advogados, ou se o volume das provas, dado a complexidade do caso, transformou a vida dos advogados, assoberbou a vida dos advogados de forma que eles não conseguem ter o domínio completo. Isso é algo comum em processos de grande complicação e, evidentemente, eu, que sou um defensor radical do devido processo legal, o que a gente tem que estar é atento, né? Que se de fato, apurar se de fato, e é por isso que me parece importante que ocorra numa das turmas e não no plenário, que caso haja uma falha procedimental, caso haja uma percepção realmente da ocorrência disso, isso possa ser levado a um segundo estágio no Supremo. Aí. Professor, o William fala aqui no seu texto de abertura, né, que provavelmente esse processo ele pode até ter um fim jurídico, mas não terá um final político, né? Ele vai continuar tendo repercussões. A gente está tendo um pouco o gosto disso com as revisões da Lava Jato, mas as revisões da Lava Jato estão se dando, abrindo aí a jurisprudência, vamos dizer assim, de revisões dessa magnitude, no momento em que o STF perde apoio da sociedade, tem vários questionamentos sobre essa atuação. O que significa para a rigidez institucional do STF o risco dessa onda revisionista de tudo que vai sendo julgado e vai sendo revisto e desfeito?
Olha, é muito ruim, Thaís, eu concordo com você integralmente. Quer dizer, o julgamento da Lava Jato, tá, que não se deu no Supremo Tribunal Federal, mas que se deu, em alguma medida, com vamos dizer, o apoio do Supremo Tribunal Federal, até porque os recursos que lá chegavam não geraram uma mudança de conduta, uma determinação por parte do Supremo que a conduta do ministro, do juiz Moro, fosse alterada, né? Isso gerou uma expectativa na sociedade brasileira de que havia ali um crime grave, complexo, que foi apurado de uma maneira muito contundente e que só depois, tá, gerou um processo de revisão disso. Tá? Então, criou-se uma longa expectativa, né, e essa longa expectativa foi frustrada. Evidente que foi frustrada por uma série de motivos, né, e a própria, vamos dizer, adesão desse juiz desse processo ao governo que foi beneficiado por esse processo demonstra que havia ali certo partidarismo. Agora, o fato é que o Supremo demorou muito para conter esses abusos. E ao fazer isso, sem dúvida nenhuma, ele gera uma falta de credibilidade, ou ele reduz, ele abate a credibilidade do sistema de justiça como um todo. Então, acho que foram falhas graves da Operação Lava Jato, endossadas algumas pelo Supremo Tribunal Federal, que depois entra nesse processo de revisão e termina por deslegitimar o próprio trabalho da justiça. Então, esse é algo que aconteceu, tá? E que eventualmente poderá acontecer no futuro. Por isso é que eu tenho dito que o Supremo tem que zelar para que esse processo, que já tem, vamos dizer, uma carga política enorme, ele se dê o mais dentro de todos os limites e rigores da lei. O que não é fácil, né? Porque nós estamos falando de um processo que trata de uma lei nova, de 2021, que não foi testada ainda, trata de um ambiente altamente polarizado e onde o juiz foi, em grande medida, vamos dizer, o alvo de desestabilização. Né? Como nós estamos assistindo agora nos Estados Unidos, assistimos na Turquia, na Hungria, na Venezuela, uma das estratégias de muitos políticos extremistas é atacar, inclusive preventivamente, o judiciário. Ataca-se, porque sabe que quando vier a responsabilização, o judiciário será acusado de falta de imparcialidade, porque afinal ele é objeto de grande parte dos ataques. Então, eu acho que é isso que nós estamos, o contexto no qual nós estamos vendo esse julgamento. Nós não podemos deixar que o réu manipule a jurisdição, escolha o juiz, né? Construa estratégias para abater a credibilidade do juiz e, por outro lado, não podemos deixar que o juiz use de maneira inadequada a sua jurisdição em retaliação aos réus. Então, é um ambiente muito difícil de navegar. Eu sou muito grato, Oscar Vilhena, a você, como cientista político e jurista, pela forma como você foi ao cerne da questão nessa sua intervenção. Você está nos dizendo, e se eu interpretar você de forma injusta, você, por favor, me corrija imediatamente. Você está dizendo a nós e à audiência que nós estamos em águas nunca antes navegadas. Porque nós temos a instituição que foi, durante um bom tempo, alvo de ataques de uma corrente política, julgando agora essa corrente política. E algo que você deixou claro na sua intervenção é o endosso da norma legal. Porém, parecem haver argumentos sólidos por parte da oposição dizendo que é exatamente essa norma legal, o devido processo, como você mesmo ressaltou na sua resposta anterior, que está sendo deixado de lado pela instituição que, tendo sido atacada, agora tem a oportunidade de dar um troco do ponto de vista político nas correntes que a atacaram. Então a pergunta para você, Oscar, é a seguinte: nessas águas nunca dantes navegadas, que você mesmo descreveu, muito bem descrito, aliás, que chance a gente tem de realmente ver um processo que seja visto pelas pessoas como um processo justo, pode desagradar quem seja, ou nós teremos uma narrativa em cima da narrativa, em cima da narrativa, algo que nunca vai acabar? Olha, William, eu acho que nós corremos o risco, né, de ser um conflito de narrativas. Né? Por quê?
porque nós vivemos num mundo extremamente polarizado e porque é uma estratégia de transformar o judiciário num ator político e num ator a ser combatido. Eu acho que o exemplo americano tem nos deixado claro, cada medida que os tribunais americanos têm impugnado do Trump gera uma reação, por exemplo, por parte dele e do seu assessor Musk, de que todos têm que ser impeachmentados. Né? E a própria candidatura do presidente Trump era uma candidatura antijudiciária. Né? Então, veja, o polo político foi construído, de certa maneira, por atores políticos que querem desautorizar o Estado de Direito, o sistema constitucional, os limites constitucionais. Então, ele tira o judiciário da sua posição de passividade. Em alguma circunstância, isso aconteceu no Brasil também. Quer dizer, nós lembramos, desde antes da eleição, de que bastava um soldado, um jipe para fechar o Supremo. Na medida em que, na pandemia, o Supremo pôs limites, se disse que não iam obedecer às decisões do Supremo. Vários dos seus ministros passaram a ser objetos de críticas pessoais. Né? Então, na realidade, construiu-se esse ambiente. A minha preocupação, e eu queria frisar isso, né, é de que nós temos que tomar um cuidado, primeiro, que é não deixar que a jurisdição e a aplicação da lei do Brasil seja manipulada pelo réu. Né? Então, pensa numa cidade pequena, o réu que eventualmente cometeu o crime, ele começa a atacar o juiz para que o juiz não seja habilitado a julgá-lo. Então, esse tipo de manipulação, acho que é a primeira coisa que nós temos que fazer. Né? O segundo ponto que eu acho importante é o seguinte: existe uma lei de defesa da democracia que, ironicamente, foi sancionada pelo próprio presidente da República, né? Ex-presidente da República, que agora está prestes a se tornar réu. E nessa lei, que é uma lei muito pequena, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, tem lá tipos penais muito claros. Quer dizer, conspirar contra os poderes, com a tendência de abolir o Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe e a incitação aos militares. Veja, é isso que nós também temos que não perder de vista. Estes fatos precisam ser apurados? Eu diria sim. Nós não podemos seguir na tradição brasileira de que alguém conspire contra o Estado de Direito, dê golpes e nada aconteça. Né? Então, agora, como tem que se fazer isso? Como nós não vamos incorrer nos mesmos erros que ocorreram, por exemplo, durante a Lava Jato, que levaram depois à sua invalidação, ainda que muitos dos fatos apurados eram verdadeiros. Infelizmente, né? A corrupção existia e em grande monta. O processo é muito importante. Deixa então, só... Veja, eu não estou querendo dourar a pílula aqui, mas eu acho que é de que maneira nós temos que preservar ao máximo o processo para que o resultado, qualquer que seja um resultado válido. Deixa só, Daniel, desculpa, eu vou atropelar você só um pouquinho, seria a sua palavra agora. Oscar, pelo seguinte, eu gostaria de trazer a você a sua própria frase. Quer dizer, você está se manifestando preocupado com a manipulação pelo réu do rumo do processo. Boa parte das pessoas no Brasil estão preocupadas com a manipulação da política pelo judiciário. Esse me parece um pano de fundo relevante para entender esse julgamento do STF e o contexto político. A ideia que está em vastos segmentos da sociedade. Eu não estou falando de extremos do espectro político. Estou falando da compreensão que a gente poderia dizer, entre aspas, do cidadão normal, de que é impossível entender a política brasileira sem a participação direta do STF nela. E que, portanto, esse julgamento é a continuação da interferência na política brasileira por normas jurídicas. É isso que eu gostaria de ouvir. Não, você tem toda a razão. Veja, eu tenho dito isso há 35 anos, né, da proeminência que o Supremo passou a assumir no sistema político brasileiro. Mas é interessante a gente olhar alguns fatos. 93% das ações diretas de inconstitucionalidade propostas do Supremo foram propostas nos últimos 4 anos por quem? Pelos partidos políticos. Tá? Por quê? Porque o Congresso Nacional não tem sido capaz de criar consensos que estabilizem a política, aqueles que se sentem derrotados recorrem ao Supremo. Então, parte da politização do Supremo, ela é provocada, eu diria, ou por incapacidade do sistema político de criar consenso,
ou por omissão do sistema político, se acovarda face a algumas decisões, principalmente essas decisões de natureza moral, onde o Supremo, de fato, avançou. Por quê? Porque o sistema político não decide, né? Nós temos mais de 1.500 processos criminais relacionados à atuação de parlamentares. Puxa, deve ter algum problema com a prática exacerbada de crimes pela classe política. Então, veja, o Supremo eventualmente avança. Tem que ser criticado? Tem. Eu sou o primeiro a criticar isso. Agora, nós temos que entender que isso é uma relação de poderes. Isso não é fruto do ato de um autor, independentemente do outro. Então, quando o Executivo se fragiliza e não consegue tomar certas decisões, e o Legislativo toma decisões que não são consensuais, isso gera conflito. Então, a sociedade brasileira, como se, vamos dizer, ela entrou num processo de conflito muito extremado, e isso é levado ao juiz. O juiz não pode dizer, bom, eu não vou decidir sobre o orçamento, eu não vou decidir sobre a união de pessoas do mesmo sexo, eu não vou decidir sobre as pessoas que não estão sendo vacinadas. Isso é levado ao Supremo, né? O que a gente pode discutir é o seguinte: ele está decidido bem, o procedimento dele é consistente, ele tem coerência com as suas decisões anteriores, ele está sendo imparcial. Eu acho que é isso que nós temos que cobrar do Supremo, é a qualidade com que ele exerce a sua função. Agora, infelizmente, a quantidade de atribuições que lhe foi dada foi dada pelos políticos. Foi a Constituição de 88 que transferiu, foi a Emenda 45 que ampliou os poderes do Supremo, né? Então, eu gostaria realmente de que a gente olhasse isso pelo ângulo da relação entre a política e o direito e o modo como a política foi transferindo para o Supremo, delegando para o Supremo uma série de atribuições. A presença de Bolsonaro no julgamento foi um movimento estratégico. Ele buscou mostrar que não tem nada a esconder, em um momento em que sua imagem está sendo atacada. Seus aliados acreditam que essa presença pode mudar a percepção pública e pressionar os ministros. No entanto, a esquerda continua a atacar, tentando transformar o ex-presidente em um vilão, enquanto ignora suas próprias falhas e os problemas que o governo atual enfrenta. Vamos destacar exatamente isso, a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro durante essa sessão, ali na primeira fila, acompanhando bem de perto esse julgamento. Basília Rodrigues está conosco para falar sobre esse assunto. Tudo bom, Basília? Bom dia. Olá, Carol. Muito bom dia para você, todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia e vai ficar o dia inteiro na CNN, porque hoje tem muita notícia por aqui. Pois é, mais um dia aqui de programação intensa, cobertura desse julgamento que será retomado às 9h30 da manhã, Basília. E fica a dúvida, ex-presidente Jair Bolsonaro ontem surpreendeu a todos, esteve lá na primeira turma, hoje ele vai aparecer por lá? Olha, Carol, chegou o dia que todo mundo diz que sabe no que vai dar, mas ninguém quer perder o resultado dessa sessão. Então, está todo mundo conectado mesmo com esse segundo dia de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Você pode ouvir defensores, acusadores, todo mundo diz, mas a denúncia vai ser recebida. Ainda assim, vale o esforço, não só pela curiosidade, mas também pela tentativa de criar alguma nuance, alguma divergência, algum ponto de estresse, pressão para os ministros. Enfim, mudar, ainda que sensivelmente, esse jogo que parece já ter um final definido. O ex-presidente Jair Bolsonaro, de acordo com seus aliados e advogados, vai sim aparecer neste segundo dia de julgamento. A avaliação da performance do primeiro dia, da ida dele ao STF, que foi surpreendente, não estava nos planos, foi positiva. Na avaliação desses auxiliares de Bolsonaro, muitos deles que estavam lá dentro do plenário da primeira turma, acompanhando o ex-presidente, o fato de ter ido presencialmente impôs respeito, passou a impressão de que Bolsonaro não teme nada, em um contexto, Carol, em que o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, tem sido muito criticado, questionado por ter viajado para os Estados Unidos, levando a peixe até de fujão, covarde. Então, para fugir desses símbolos que são negativos, o ex-presidente Jair Bolsonaro ontem conversou com aliados, assessores. Ainda nas primeiras horas de ontem, de acordo com essas fontes, eles fizeram uma espécie de brainstorm, eles deram essa
essa classificação como uma chuva de ideias em que vários dos aliados de Bolsonaro se sentaram com ele e começaram a avaliar os prós e contras da presença de Jair Bolsonaro no plenário do STF. Ao final, eles avaliaram, foi a melhor decisão, até melhor do que qualquer outra estratégia tomada até aqui no curso da investigação. Então, se deu certo ontem, esses aliados dizem, tem que repetir nesta quarta-feira. Mas isso aconteceu não de maneira deliberada. A gente viu um Jair Bolsonaro diferente de outras exposições públicas. Bolsonaro mal falou com a imprensa, nas poucas possibilidades ali, oportunidades na chegada do STF, na hora do intervalo, no almoço, em que vários jornalistas ficaram no rastro, né, do ex-presidente procurando pegar ali alguma declaração. Bolsonaro, em fala com a Carol Rosito, até numa entrevista breve, ele só disse, nossa, para mim foi uma novidade ir a um julgamento, ir ao STF. Evitou críticas aos ministros. As falas mais acaloradas ficaram mesmo por conta dos seus aliados, como o líder da oposição, Luciano Zucco, que disse, Bolsonaro veio aqui para assistir presencialmente como é a justiça no Brasil. Eles que vão ter que provar sua culpa e não o Bolsonaro que terá que provar a sua inocência. Então, se deu certo ontem, eles querem repetir hoje. Carol. A conferir, então, também qualquer declaração por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma das expectativas do dia, portanto, é a própria presença dele lá na primeira turma do STF. Basília, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Se você quer acompanhar de perto como esses eventos se desenrolam e entender as implicações políticas para o Brasil, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro das novidades.